Salve, senhores! Tudo bem? Mais uma vez aqui presente, bom poder reencontrá-los. E, gente, já já a gente vai estar de volta, né? Vocês já devem estar acompanhando aí, as notícias pipocando, né? A flexibilidade começando a aparecer, né? Enfim, mesmo com toda a situação de pandemia presente. Mas, assim, vamos torcer, né? Para que a gente possa saudavelmente estar voltando, né? A gente acredita ali que dentro de poucos dias já conseguiremos estar de volta. E, claro, qual a parte mais bacana dessa história toda? Estaremos de volta e com você focado mais do que nunca. Porque mesmo que a gente não goste de estudar à distância, uma coisa você vai ter que concordar comigo. A pessoa que conseguiu se manter esses quase 90 dias estudando, ela teve foco, ela teve obediência. Então, eu venho aqui mais uma vez te parabenizar pela persistência. Agradecer por continuar confiando no nosso trabalho. E assim faremos. Continue confiando. Estaremos aqui para ajudar. Estaremos aqui para apoiar. Na medida do possível. Conte conosco, porque estamos aqui justamente para isso, para vocês e por vocês. Beleza, gente? Então, que a gente possa estar iniciando a nossa atividade de hoje de uma maneira bem bacana, que a gente possa estar aí, sabe, bem light, separando nosso materialzinho, já deixando ali caderninho, sua anotação bonitinha, para que a gente anote as principais dúvidas, para que na nossa live de quarta-feira a gente possa estar conversando sobre exatamente esses principais tópicos. Tudo bem? Então vamos lá, sem delongas, vamos iniciar a nossa aula de hoje. E a nossa aula de hoje, ela tem como tema um tema bem bacana, que é justamente o tema sobre transportes. Veja, né, já que nós conseguimos falar sobre industrialização nos dois últimos vídeos, né, tivemos aí 2 vídeos pesados sobre industrialização brasileira, a gente dá sequência à nossa aula, falando agora sobre transporte, que, obviamente, para você entender a aula de indústria, passa exatamente por essa temática que é muito bacana de ser realizada. Então, conto com vocês, atenção total, tem tópicos aí bem bacanas para a gente poder estar conversando a partir desse momento. E sempre deixando claro o quanto a aula de transportes é importante para o concurso que ela vai fazer. Né? Sempre aparece, sempre assim, né? É muito comum nas provas de geografia tá aparecendo uma questãozinha de transporte. Um pouco menos na ESA, um pouco mais no Naval, um pouco mais na SpaceX, sempre no Enem. Então, é importante a gente estar ligado no conteúdo. Vamos nós. Nosso conteúdo começa com uma breve introdução, e a introdução usa uma imagem que você está vendo aí, ó, do seu lado direito, que é a imagem que é trazida pelo professor David Harvey, por acaso nesse livro aqui, gente, ó. Nesse livro, A Condição Pós-Moderna, do professor David Harvey, na página 220, você dá uma olhadinha, que é a imagem que nós utilizamos para o desenvolvimento da nossa introdução. Né? A montagem da nossa aula começa com essa indicação do professor David Harvey, que mostra o quê? Mostra o encolhimento do mundo. Mostra o encolhimento do mundo de 1500 a 1960. E esse encolhimento não quer dizer que o mundo ficou menor. De forma alguma, o mundo continua com o mesmo tamanho. Mas, simbolicamente, traz a evolução dos transportes e das comunicações para a nossa realidade. O mundo em 1500 tinha uma média de velocidade de 17 quilômetros. Você pode estar olhando ali no rodapézinho, por favor? Ali das carruagens, dos barcos que funcionavam naquela época, né, com caravelas, no caso, 17 quilômetros por hora em período colonial. Muito diferente já de 1960, que você tem aviões andando a mais de 1.000 quilômetros por hora. Olha isso. Então, ao olhar essa imagem, o professor David ele traz essa ideia para a gente de que estamos falando de um mundo onde as distâncias praticamente se extinguiram. Não há distância, não há problema no sentido dos transportes. E, claro, ele não considera a desigualdade no atendimento. Então, é bom deixar sempre algumas ressalvas aqui, né? O professor David ele faz um apanhado geral, ele não avalia algumas peculiaridades, até porque ele é economista. Tá bacana? Então, a dinâmica dos transportes e comunicações ela é base para o processo de globalização. Então, você pode falar do processo de globalização, obviamente, numa escala mundo, numa escala Brasil,
E o quanto o nosso país ele participa dessa relação global com o aumento do comércio internacional. E o aumento do comércio internacional só é possível no momento que eu vejo a evolução dos transportes acontecendo, a evolução dos meios de comunicação acontecendo. Sabe? O avanço a partir da década de 70, da terceira revolução industrial, é fundamental para que estas dinâmicas possam, sim, de fato, aparecer e possam contribuir para que você tenha cada vez mais essa aproximação que os transportes permitem conversar. Representa a circulação de fluxos materiais e fluxos imateriais. Acho que é tranquilo essa parte. Fluxos materiais, ser pessoas, produtos, matéria-prima, de uma maneira geral. E materiais, capital, informação, mensagens que a gente envia, o uso das redes sociais, como nós temos hoje, faz muito parte desse processo dos fluxos imateriais. A evolução dos transportes gera a supressão do espaço pelo tempo. Supressão seria uma redução, uma eliminação do espaço pelo tempo, porque houve uma aceleração, o aumento da velocidade dos deslocamentos de pessoas, mercadorias, produtos, capitais, informações, etc. Sabe? Uma viagem que era feita da França aos Estados Unidos em 1900, que você levava 7 dias, essa viagem hoje você faz em 3 horas. Sabe? Uma viagem que você fazia do Rio de Janeiro a São Paulo, no período do Império, que seja. Sabe? Uma viagem que demoraria ali 7, 8, 10 dias, você faz em 45 minutos. 45 minutos, assim, atrasando. Né? Que, na verdade, tende a ser até mais rápido. Então, olhar essa questão dos transportes é olhar, assim, essa capacidade de aproximação para diversos setores, de acordo com o avanço técnico ao qual pertence. Dá uma olhada aqui nos meios de transporte. Essa é uma parada também que eu gosto muito de colocar na introdução da aula. A gente, quando fala em meios de transporte, o professor de geografia gosta de usar a palavra modal. São os modais de transporte. Beleza? E esses modais vão nos apresentar, veja bem, rodovias, ferrovias, hidrovias. Tá? Um caminhão usando 1 litro de óleo percorre a distância de 1 quilômetro andando com 30 toneladas, transportando 30 toneladas. Um trem com o mesmo litro de óleo percorrendo a mesma distância de 1 quilômetro carrega 125 toneladas. E um navio, com o mesmo litro de óleo, percorrendo a mesma distância de 1 quilômetro, carrega 575 toneladas de mercadorias. Aí, nessas horas, o professor pergunta, qual é o melhor modal? Qual é o melhor tipo de transporte que existe? Você respondeu o quê? Depende. É isso aí, depende. Sabe? E lembre-se bem por que depende. Porque navio não bate na sua porta. Não para trem na tua porta... aqui, vim entregar uma mercadoria para fulano. Não. Tá? O melhor tipo de transporte que existe é quando nós temos a capacidade de integrá-los. Chamaremos isso de intermodalidade. A intermodalidade, ela agiliza o escoamento, ela reduz custos de produção, ela ajuda no escoamento da produção. Esse é o papel da intermodalidade. Agora, o problema é quando você tem a dependência de um modal, e principalmente o da rodovia, como é o caso brasileiro, que quase 80% das cargas brasileiras são transportadas por rodovias, aí o nosso custo de frete vai lá em cima, sabe? O custo é muito alto. O fazendeiro no Brasil, gente, o fazendeiro, se você compara o fazendeiro norte-americano com o fazendeiro brasileiro, da porteira da fazenda até o porto, tem um custo 4 vezes maior que o fazendeiro americano. Por quê? Porque não tem essa agilidade toda. Depende muito do transporte feito por rodovias. E a gente vai poder acompanhar ao longo da aula de hoje o quanto é um transporte bastante caro. É rápido de implantar, a manutenção é rápida, porém é constante. O custo é muito alto para isso. Mas vamos ver. O Brasil apresenta como uma grande característica uma malha radial. Além de ser uma malha divergente, a malha divergente significa que é pouco integradora. Isso é uma característica do Brasil também. Tá? A malha radial, ela liga um ponto central aos extremos do país. Isso pode ser de uma cidade, de um centro, enfim. Já deve ter ouvido falar em radial leste, radial sul, em São Paulo fala-se muito. Aqui no Rio de Janeiro tem a radial oeste. Mas por quê? Você está partindo do centro
em direção a um determinado ponto. No caso das rodovias federais, né, BR começa com o número 0, são as BRs radiais, integram um ponto central com outras regiões. Esse é o papel que você tem com Brasília. Veja aqui a localização de Brasília e as BRs que fazem esse trajeto, fazem essa conexão. Exemplo, a BR-040, que liga Brasília até o Rio de Janeiro. Beleza? Intermodalidade, como havia prometido. Falar de intermodalidade é falar da integração que os modais apresentam. Olha ali, integração de 2 ou mais modais de transporte, agiliza o escoamento das mercadorias, o escoamento da produção e vai também ajudar no barateamento dos custos de produção. Tá bom? Por que vai baratear, gente? Porque você está integrando modais. Você está usando transportes, principalmente a ferrovia, a hidrovia com a rodovia, e você está conseguindo transportar um maior volume de mercadorias. A rodovia, ela é importante. O transporte rodoviário, ele é importante. Ele é ideal para curtas distâncias, não para longas distâncias. Então, se a gente consegue integrar esses modais, o custo, o barateamento, ele é muito grande e isso é uma característica que a gente tem que ficar muito ligado. Tá bem? Aí você tem 2 exemplos, né? O Porto do Rio de Janeiro, com uma integração de 3 modais, e o Porto Seco de Uruguaiana. Gente, não tem nada demais, cara. O que é um porto seco? Ah, professor, estou acostumado a falar de porto no litoral. Sim, porto está no litoral. Agora, isso não impede que você tenha porto no interior do estado. Uruguaiana fica na divisa entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. E nessa localidade existe um porto, porque neste caso, esse porto funciona como uma área de escoamento de produção, numa área de armazenagem, numa área de integração entre a rodovia e a ferrovia que passa nesse trecho. Então, é uma parada importante, principalmente no contexto da integração presente entre os modais, nesse caso que vocês estão observando no Porto de Uruguaiana. A gente comenta um pouco mais à frente sobre isso. Vamos dar sequência aqui. Transportes urbanos. Chamamos a atenção, né? Imagem bem conhecida aí da maioria de vocês, muitos presenciam isso, né? Quando estamos aí numa certa normalidade. Então, nós temos um imenso fluxo diário de mercadorias e pessoas. Necessidade de transporte de massa. Senhores, ônibus não é solução de nada. Ônibus não tem que ser usado como solução. Ônibus é alternativo. Deveria ser visto como alternativo. Solução para transporte de massa é trem, metrô e, se a localidade tiver condição geográfica para isso, barca. Transporta muitas pessoas com um custo energético muito mais baixo. Agora, infelizmente, o que a maioria das cidades brasileiras apresentam, principalmente, é essa fortíssima dependência com o transporte rodoviário, e aí os congestionamentos nos centros urbanos acaba virando algo rotineiro. A baixa capacidade dos ônibus, a cultura do transporte individual que nós temos, né? A falta de investimento público nos setores, porque transporte, lembre-se bem que transporte pertence ao setor público. Então, as prefeituras, o governo do estado, dão concessões para que empresas atuem. Então, cabe ao poder público cobrar de empresas uma prestação de serviços melhor, como também cabe ao poder público e cabe a gente cobrar do poder público que disponibilize uma melhor oferta de transporte, que possa dinamizar, que possa criar novas linhas de metrô, de trem, se possível de barca. Compreende? Porque isso é solução. Ah, infelizmente, não é o que a gente acompanha na maioria das cidades brasileiras. Os transportes urbanos, vejamos, automóvel, a frota cresce em função de baixos investimentos, né, em transporte coletivo. Então, como a gente tem um baixo investimento em transporte coletivo, acaba dependendo do automóvel, são os principais responsáveis pelos congestionamentos, sim, porque a maioria você tem uma pessoa, a maioria você acaba tendo uma pessoa andando no automóvel. Então, ao invés de você ter um vagão de trem com não sei quantas pessoas, sabe, andando no ambiente em que você não tem ali um sinal de trânsito para parar, não, a gente acaba dando prioridade até pelos baixos investimentos que existem no transporte público. Cada um busca ter o seu próprio automóvel. Estamos falando de uma realidade Brasil, que não necessariamente é uma realidade mundo. Ônibus não é adequado para transporte de massa, deve ser complementar aos transportes de massa, deve ser visto dessa maneira, não como solução.
e o grande problema que nós temos é que colocamos muitas vezes o ônibus como solução e não como alternativa. Moto, frota cresce com a necessidade de fugir de grandes engarrafamentos, né? Tem aí muitos alunos que usam moto justamente para fugir, pegam os corredores, né? A pandemia trouxe aí mais uma vez a importância de trabalhadores como motoboys, atuam no mercado para fazer entrega de mercadorias. Agora, muita gente cometendo também infrações de trânsito, fugindo, burlando leis de trânsito ali, né? Então, infelizmente, muitos motoqueiros acabam pagando pelo erro que alguns acabam cometendo de fugir, tentar burlar leis de trânsito. Trem metrô, ideal para transporte de massa, tem maior investimento nos países centrais, ou seja, os países menos envolvidos são mais dependentes das rodovias. O transporte subterrâneo contribui para a melhor circulação na superfície. Isso é o ideal. Você podendo construir trem, metrô que fosse subterrâneo, caramba, a circulação na cidade ganha uma nova vida. Você consegue ter uma ampla circulação na cidade com um transporte de qualidade. Barcas transportam muitas pessoas, depende da existência geográfica, ou seja, as condições geográficas que a gente comentou ali, principalmente baías, lagos, rios, lagoas, dependendo da localidade onde se está e o que pode ser aproveitado ali. Beleza? Algumas possíveis soluções. Aí tem gente que até usa alguns desses itens, como tem que fazer redação sobre mobilidade urbana, por exemplo. Então, você tem a melhoria dos transportes de massa, investimento em trem e metrô, é uma das soluções que a gente tem aí para os transportes urbanos. Rodízio de automóveis, nem sempre é solução. Algumas cidades, como São Paulo, adotam, mas nem sempre quer dizer que vai solucionar o problema. Estimular a carona, carpooling, aí depende também. Tem região que é mais tranquila, onde os índices de violência são altos. Muita gente acaba tendo dificuldade em pegar carona, por não conhecer, por não saber com quem está andando. Então, é uma dificuldade que temos. Estimular a ciclovia, restrição a veículos de cargas, pedágio urbano, são estratégias. Esse pedágio urbano é o pedágio na entrada da cidade, para tentar diminuir o número de pessoas que entram em determinadas cidades. Tá? A gente está trazendo aí algumas possíveis soluções, não é que são adotadas só em Brasil, não. São adotadas em algumas regiões do mundo que têm problemas de macrocefalia. Beleza? Integração, ela é uma solução? Que integração é essa? A integração que você usa na cidade, você usa o bilhete único, que você usa lá o bilhete, a gente chama aqui bilhete único, mas qualquer outro lugar do Brasil tem nomes diferentes. E o uso desse bilhete que você integra aqui na barca, ao BRT, ao VLT, isso é uma solução? Muitos entendem que otimiza o tempo, não substitui o transporte de massa. Não adianta dizer que a gente vai integrar, que isso vai substituir a necessidade de trem e metrô, que não vai. Então, tem que existir, e não resolve também o problema ambiental. Então, são algumas críticas e, claro, o olhar positivo de que otimiza bastante o tempo, sim, o uso disso. As malhas brasileiras, a gente tem um olhar mais amplo sobre os transportes no Brasil. Então, nesse olhar mais amplo sobre os transportes, rodovias, priorizadas a partir dos anos 50, a gente toma até cuidado para falar sobre isso, por quê? Na verdade, quem começa a priorizar a rodovia é o governo Washington Luiz. Né? Em Vargas também já existe prioridade à rodovia. Inclusive, o Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, o DNR, é criado na era Vargas. Tá? Então, também existe ali esse olhar para as rodovias na era Vargas. Mas, sem sombra de dúvidas, é JK, na abertura econômica do Brasil, com a entrada de capital estrangeiro, principalmente as montadoras de automóveis, né, e a abdicação total que JK faz em relação às ferrovias, aí você vai passar a ter a prioridade das rodovias no Brasil a partir da década de 50, governo JK. Temos atualmente necessidade de ampliação de vias de integração, principalmente a integração deste modal com os demais modais, vários trechos em péssimo estado de conservação, vários trechos. Né? Infelizmente, é uma das coisas que nós falhamos bastante, é o cuidado com esse tipo de modal. Então, o custo ele acaba ficando muito mais caro. E o que eu coloquei a operação tapa-buraco ali? Presta atenção. Infelizmente, o transporte rodoviário, como ele é rápido de ser implementado, ele é usado como medida eleitoreira.
Então, você pode acompanhar que na maioria das cidades brasileiras, quando você está chegando próximo a período de eleições, políticos locais, políticos regionais começam, se não a criar uma área asfaltada, pelo menos fazer tapa-buraco. Quer pegar, é isso aí que você está imaginando, ir lá no asfalto que está esburacado e colocar uma camadinha de asfalto para tentar diminuir o problema. Essa operação tapa-buraco, você tem ali um resultado rápido de 1, 2, 3 semanas, passa o período eleitoral e aquilo tudo fica esquecido, as promessas, infelizmente, não são cumpridas no cenário em que nós temos aí o atual estágio político brasileiro. As ferrovias, forte crescimento a partir do período Mauá, 1850, também comentado na aula de indústria. Vamos até a década de 50, período JK, que faz essa transição. Ferrovia, gente, olha, cara, é ideal para carga, sabe? A gente reduziria demais o custo do frete das mercadorias se usássemos mais as ferrovias. O problema é que usamos muito pouco. O uso das ferrovias no Brasil são precárias, a gente não usa adequadamente. Obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, retomam investimentos ferroviários, isso nos governos Lula e Dilma, foram algumas obras que foram retomadas no Brasil para a construção de ferrovias. Posso citar aqui alguns exemplos do tipo a construção da linha 4 do metrô no Rio de Janeiro, no período dos Jogos Olímpicos, ligando Zona Sul à Zona Oeste. A Transnordestina, que é uma ferrovia que liga o interior do Nordeste, chegando até o Porto de Suape, em Pernambuco. A ferrovia Norte-Sul, ligando ali o estado do Mato Grosso até o norte do país. Então, foram obras que foram iniciadas já nesse período do PAC e, claro, com intervenção do Estado nesse momento, o Estado atuando diretamente para a construção dessa infraestrutura. Projeto de trem de alta velocidade no Brasil. Impressionante comentar sobre isso, né? A gente tem um projeto de trem de alta velocidade aprovado desde o final dos anos 80 e a gente não implementa no Brasil. Seria implementado entre São Paulo, Rio e Campinas. E fica imaginando, gente, eu tenho alunos aí que serão aprovados nas PSECs, por exemplo, vão estudar em Campinas. Hoje, a viagem do Rio a Campinas, em média ali de 6 a 8 horas de viagem, para imaginar se nós já tivéssemos um trem-bala entre essas duas cidades. Sabe? A gente levaria, no máximo, do Rio até Campinas, 1h30. Ou seja, uma viagem que você leva 6, 7 horas para realizar, poderia ser feita tranquilamente em 1h30. Absurdo isso, não é? Absurdo, absurdo. E além, claro, de integrar as grandes cidades brasileiras que passam nesse trajeto todo. É só São Paulo, Rio, Campinas. Lembre-se que a gente passa ali numa área conurbada próxima ao eixo da Dutra. Então, inúmeras cidades com certeza se desenvolveriam a partir do investimento nesse tipo de modal. Hidrovias, diversos rios de ampla navegabilidade, mas de pouca utilização. Os rios possibilitam a integração tanto entre regiões como internacional. A gente pode pegar aí o exemplo do Rio São Francisco, que integra a região Nordeste com a região Sudeste. Ele nasce em Minas Gerais. Poderia ser mais usado na integração dessas regiões? Acaba não sendo. Os próprios rios na bacia amazônica são capazes de integrar-se com outros países da América do Sul. A bacia do Paraná, no sul do Brasil, que é a nossa principal hidrovia, chamada Hidrovia do Mercosul, né? E a hidrovia do Tietê-Paraná, o nome correto é Hidrovia Tietê-Paraná, chega até a Argentina, na cidade de Rosário. E a gente não utiliza como deveríamos utilizar esse modal, até porque é um modal de baixo uso, apesar da adequação. A gente poderia usar mais esse transporte, porque transporta mais mercadorias com um custo muito mais baixo. A navegação ela é restrita por hidrelétricas sem eclusas, ou seja, o ideal é que você tenha a construção de eclusas para o uso do transporte. Sem eclusa, em áreas onde você tem rios encachoeirados, fica difícil você usar para transporte. Aerovias, aeroportos, aumento do número de usuários da aviação civil, sim, nos últimos anos aumentamos bastante no Brasil esse uso. Competição entre empresas facilita pagamento, não só facilita pagamento, como flexibiliza horários de viagem, né, flexibiliza valores. Muita gente que paga passagem bem baratinha, comprando com antecedência, para viajar na madruga. Essa é uma alternativa bem bacana.
Cresceu o uso da aviação agrícola, né? Fazendeiros comprando seus próprios aviões, o uso da aviação para fazer lançamento de fertilizantes, agrotóxicos sobre a vegetação também acontece. Falta de estrutura de controle de voo. A gente precisa melhorar no Brasil nossa estrutura de controladores de voo. E vivemos uma fortíssima crise aérea entre os anos 2006 e 2007, que levou à falência de uma das maiores empresas do Brasil, a Varig, na época. Tá bom? E, claro, tem um lado positivo nessa história, que foi o aumento da concorrência. O aumento da concorrência fez com que o preço das passagens baixassem bastante. Dutos, tubulações, presença de grande malha de oleodutos e gasodutos, destaque para o gasbol, a gente comentou na aula de energia sobre esse gasoduto que vem da Bolívia até o Brasil, e existem os dutos urbanos que são usados para transporte de água, esgoto e etc. Beleza? Depois dá o print dessa telinha aí, bem bacana você fazer um resuminho dela depois, tá? Os transportes no Brasil, eles apresentam problemas, e esses problemas chamaremos de gargalos estruturais. Gente, o que é o gargalo? É a dificuldade que tem. Pega o gargalo de uma garrafa, ali você tem a dificuldade da água sair rapidamente. Nós temos dificuldade em sair desses problemas de estrutura. Nós temos estradas muito mal conservadas, uma rede ferroviária que ainda é sucateada no Brasil, como eu disse lá no início da aula, muito pouco integrada. A gente não consegue integrar, por exemplo, o interior do país ao litoral com ferrovia. Sabe, nós temos dificuldades imensas. O relevo atrapalha? Atrapalha bastante, né? A questão da presença de planaltos. Mas a gente não consegue fazer essa integração plena. Os portos são muito antigos, são obsoletos, são portos lineares com pouco espaço. Então, uma das coisas que o Brasil precisa mudar é aumentar a estrutura dos seus portos, para que possam, principalmente, armazenar mercadorias, áreas de armazenagem. Falta de integração, já comentado com vocês, e todos esses fatores geram um aumento do custo Brasil. Custo Brasil é o custo que você tem para fazer o transporte de cargas. Você imagina o custo que o indivíduo tem quando está transportando carga e está aqui, carga, e está atolado numa estrada como essa. Olha o problema que ele vai ter ali. Então, muitas vezes, o custo do frete, como um todo, vai ser transferido para nós, consumidores, porque não temos uma rede eficiente que seja integrada e que funcione adequadamente no nosso espaço. Beleza? Bom, aí tem as principais rodovias federais do Brasil. Então, passando aí rapidinho, toda a BR começa com 0, ela parte de um ponto central em direção aos extremos. Toda a BR começa com o número 1, são chamadas de BRs longitudinais, né? Sempre no sentido norte-sul que elas vão seguir. BR número 2 são as BRs transversais, ligam o Brasil no sentido leste-oeste. Aí o destaque para a BR-230, que é a BR transamazônica. Tá? BR de número 3, essas BRs de número 3 estão sempre na diagonal, estão sempre no sentido dos pontos colaterais. Então, vai, por exemplo, do sentido de nordeste a sudoeste, ou ela vai de noroeste a sudeste. Tá? E uma das maiores rodovias assim no Brasil é essa aqui, gente. Eu quero BR-364, 354, uma parada dessa. Depois eu confirmo depois para vocês. Mas é a BR que liga, por exemplo, a cidade de São Paulo, a região de São Paulo, uma cidade lá próxima chamada Limeira, e vai até o Peru. Tá? Essa BR aqui, uma BR bem importante, que ela chega até o Acre, tá? E do Acre, claro, tem a conexão com os estados peruanos. Beleza? Peruanos e bolivianos, obviamente. Beleza? Mas principalmente chegando no Peru. Perdão. E a BR começa com o número 4, são as BRs de ligação. BR de ligação é aquela BR que liga uma BR a outra BR. Transporte rodoviário. Cara, assim, quadro, resumo, o que eu preciso saber, né? Sem delongas. Implantação rápida e barata, transporte rodoviário tem isso. Custo de manutenção é muito elevado, né? Nós temos no Brasil intenso uso, baixa qualidade do asfalto, nosso clima, um clima tropical que tem um período de estação chuvosa, e essa estação chuvosa ajuda no desgaste do asfalto, por isso que você tem muitas vezes estradas muito esburacadas.
O custo de operação, ele é elevado, custo de operação bastante elevado. Flexibilidade, porta a porta, é uma vantagem. Ele é muito flexível. Caminhão sobe morro, parceiro. Caminhão entrega produtos, quando permitem, né? No morro, na favela. Problema que leva pouco volume de carga e ele é adequado para distâncias de até 500 quilômetros. O ideal é que você use transporte rodoviário até, no máximo, estourando 500 quilômetros. Tá bom? Transporte ferroviário, implantação cara, custo de manutenção e operação baixo. Se lá na rodovia a gente leva ali uma média de 5 a 6 anos para fazer manutenção, na ferrovia você leva 40, 35 anos para fazer. Então, a manutenção é muito baixa, a operação é muito baixa, tem menor consumo energético, consegue levar uma alta quantidade de carga. E tem um problema, ele é pouco flexível. Ele não é tão flexível como a rodovia, né? E é o ideal para longas distâncias. Tá? Aqui, de novo, eu coloco comentário sobre o Porto Seco. Lembra lá de Uruguaiana? Então, Porto Seco são centros de integração intermodal. Normalmente, como o Porto Seco, integra 2 modais, que é a rodovia e a ferrovia. Beleza? Nesse caso, Porto Seco não pode ter nada de água próxima ali, né? Lago, baía, lagoa, nada disso. Armazenagem e carga é a função desse porto, ele faz a armazenagem e faz o carregamento de mercadorias. A implantação e a manutenção não são baratas e a passagem promete um preço elevado. Agora, isso se você não tem uma estrutura eficiente. Se a parada funciona adequadamente, o custo, ele a longo prazo, tende a ser baixado. Entendeu? Vamos seguir. Hidrovias. Os custos são variáveis. Por quê, professor? Depende, cara. Você vai construir uma hidrovia num rio de planície, bacana. Seu custo para navegação vai ser baixíssimo. Agora, vou construir uma hidrovia no rio Planáltico, como é aqui na bacia do Paraná? Tem que construir eclusa. Tiver que construir eclusa, tiver que fazer dragagem, aí o custo para fazer já é bem mais alto. Tá? Geralmente a implantação é mais barata. Geralmente. Desde que não precise fazer dragagem, construção de eclusas e etc. Beleza? Bacana? Temos navegação de cabotagem, realização de escalas na linha de costa. Temos, mas pouquíssimo. Deveríamos ter mais, que é o transporte que você usa aqui, senhores, ó, porto a porto. Você poderia utilizar aqui toda essa faixa portuária do Brasil para fazer transportes. E portos ineficientes. Esses portos ineficientes no Brasil são gargalos estruturais, são dificuldades que encontramos, porque são portos que não têm grandes espaços, como eu disse agora há pouco, são portos lineares. O Brasil precisa de expansão da sua zona portuária. Recentemente, o Rio de Janeiro fez isso, trazendo áreas do porto aqui próximo para a linha vermelha. Quem vai ali da linha vermelha, sentido Rio de Janeiro, tem uma série de áreas ali que foram construídas justamente para fazer a armazenagem de mercadorias naquele trecho. Aeroportos, alto custo tanto para implantar quanto fazer manutenção. Mão de obra no setor não é barata. Tem alto uso tecnológico, consumo energético alto do querosene de aviação e mão de obra bastante qualificada. Ele é mais rápido, é mais cômodo, ele é o principal responsável pelo processo de globalização presente no planeta, isso é inegável, né? Mas que tipo de produto que ele vai transportar? Não é? Então, o ideal é que ele seja usado para transporte de produtos como pedras preciosas, né? Isso é bacana, produtos tecnológicos de alto valor, são usados ali também. O transporte aeroviário e a globalização tem produtos menores e mais caros que são transportados por eles, como eu acabei de dizer. Aumento de compras pela internet e aumento do fluxo de pessoas impulsionou substancialmente o crescimento do setor aeroviário. Gente, até pouco tempo a gente achava impossível, eu pelo menos achava impossível, andar de avião, imaginando que era um custo extremamente alto, e a gente sabe que não é bem assim. Duto viário, modelo duto viário, como eu já disse, são tubulações, são dutos, cargas extremamente específicas, só é válido em grande quantidade, alto custo para implantar, alto custo para operar. Isso é um problema, né? Então, imagine, você tem aqui um gasoduto Brasil-Bolívia,
e isso sai explodindo de gás. Então, o custo de manutenção, custo de operação não são baratos. Beleza? Não existe transporte perfeito. Não existe. Existe intermodalidade. Intermodalidade é aquilo que a gente entende que é o mais próximo da perfeição, porque você consegue reduzir bastante os custos de uma maneira geral, principalmente os custos do frete. Na outra observação, oleodutos e gasodutos e a geopolítica e a importância geopolítica. O que é isso? O ponto que a gente pode colocar como exemplo aí é que tanto o oleoduto quanto o gasoduto geraram nos últimos anos alguns debates políticos envolvendo algumas nações. Então, vou dar dois exemplos, um aqui e um fora, né? Aqui do Brasil, recentemente, o problema com a Bolívia. É o que o governo boliviano nacionalizou a Petrobras em território da Bolívia, até que o Brasil fosse negociar e aceitar fazer reajuste sobre o valor do gás natural explorado lá. Nós vimos isso na aula de energia. Então, isso gerou um problema geopolítico na época, em 2006, entre Brasil e Bolívia. O outro foi mais recente, aconteceu na região da Crimeia, né, e ali a relação entre os países da Ucrânia e da Rússia, que disputavam o controle da área da Crimeia por ser uma importante área de passagem de gasoduto também. Tá? Vale a pena a leitura sobre a crise da Crimeia de 2013 e 2014. Os principais portos são usados aí para cabotagem. Nossa, seria perfeito se a gente conseguisse ampliar o uso de cabotagem no Brasil. O custo do nosso frete, com certeza, reduziria absurdamente usando esse trabalho da linha de costa. Comunicação e as infovias. A gente coloca ali, né, gente, a evolução de acordo com os meios de comunicação de cada período da Revolução Industrial. Então, primeira revolução, telégrafo. Segunda revolução, rádio, TV, telefone, comunicação já de massa. Terceira revolução, internet, celulares. No Brasil, quem mais apresenta isso? A região que, segundo o professor Milton Santos, é chamada de região concentrada. Quem é essa região concentrada? Olha aqui, região sul e sudeste, esse trecho amarelinho aqui. Tá? Então, a classificação do professor Milton trabalha dessa forma. Transportes e comunicações e espaço geográfico. Voltamos à introdução da aula, né? Temos uma aproximação virtual ou encurtamento das distâncias, mas nem sempre o encurtamento das distâncias quer dizer que você se aproximou de alguém, né? Vide a galera que vai conversar, vai namorar, não sei o que vai fazer, e aí tem 5, 6 pessoas reunidas, está todo mundo mexendo no telefone ao mesmo tempo. Ou seja, aproximou quem está distante, né? Mais distanciou quem está próximo. Acho que vale a pena esse tipo de olhar. E tivemos aí a supressão do espaço pelo tempo. Isso é fato, principalmente para a circulação de mercadorias, capitais. Né? Quando você abre seu aplicativo e vai comprar produtos chineses do AliExpress, do Wish, você faz bastante isso. Tá? Até porque eu também faço. As infovias são fluxos materiais, imateriais, perdão, né? Importância na consolidação da globalização, porque acelerou o fluxo financeiro, investimento em bolsas de valores, e a densidade das redes mostra maior ou menor grau de integração ao sistema global e ao desenvolvimento. Quanto maior o investimento, maior a sua integração na escala global. Tabelinha diz tempo para alcançar 50 milhões de usuários em anos. Olha quantos anos levou o telefone, 74, e olha quanto tempo levou o Skype para atingir 50 milhões de usuários. Praticamente 1 ano e 8 meses, ao total de 22 meses, enquanto que o telefone para atingir 50 milhões levou 74 anos. Divisão do Brasil marcada pela existência de uma região concentrada, novamente uma proposta de divisão feita pelo professor Milton Santos em 89, né? Ali está no livro de 2001, mas a classificação é proposta em 89, em que ele chama atenção para essa região aqui. A região concentrada, para o professor Milton, é a região totalmente inserida no meio técnico, científico e informacional. Ou seja, é a região totalmente inserida na área tecnológica presente no Brasil. Beleza? Combinado? Falei rapidinho, né, para não deixar o vídeo tão grande também. Espero que tenha feito suas anotações. Importante esse momento, tá beleza? Não deixe de anotar para que a gente possa estar tirando dúvidas com vocês na live de quarta-feira. Beleza, senhores? Um grande beijo para vocês.
A gente está, já a gente está se encontrando, hein? Tá voltando, gente. Está acabando já esse negócio da pandemia. Aí vamos torcer, vamos fazer aí, quem acredita, né, na sua divindade, enfim, faça seu pensamento positivo, sua oração, para que tenho certeza que esteja tudo certo com a família de vocês, com todos, e que a gente possa voltar o quanto antes. Beleza? Ó, um beijão para vocês e a gente se vê. Grande abraço.